Olá, continuando com esta obra. Crisálida, capítulos 5 e 6. Capítulo 5. Em um ambiente hostil e sombrio, com perigos espreitando em cada canto, meu corpo era o de uma formiga, mas minha mente humana me proporcionava uma visão muito mais ampla e consciente da situação. Arrancado de uma realidade que eu mal conseguia recordar, agora precisava sobreviver em um mundo que parecia saído de um pesadelo ou de um jogo. Minha primeira vitória foi contra um Spinetta Lacertus de nível 2, um lagarto que me deu muito trabalho. Foi uma luta intensa, cheia de dor e esforço, mas terminei vitorioso. Mais do que a sensação de triunfo, o que me dominava era um profundo entorpecimento. Quando a batalha acabou, o sistema anunciou: você derrotou um Spinetta Lacertus de nível 2. Você ganhou XP. Você alcançou o nível 2, um ponto de habilidade foi concedido. Gandalf. Agora você resolveu falar tanto assim? Então eu cheguei ao nível 2. Isso é excelente. O sistema, com sua lógica de RPG, era intrigante, mas não havia tempo para refletir sobre sua complexidade. Antes que outras criaturas fossem atraídas pelo cheiro de sangue, precisava comer. Fui até o lagarto derrotado, observando o estado deplorável de sua carne queimada e membros mutilados. Desculpe, lagarto. Eu realmente sinto muito. Mas preciso comer para sobreviver. Sem hesitar mais, comecei minha primeira refeição. Descobri que a boca de uma formiga não fica onde muitos imaginam, ela está localizada na parte inferior da cabeça. Comi o lagarto, sentindo um gosto terrível que fez meu estômago se revirar, mas a fome era mais forte do que o nojo. Durante o processo, novas notificações surgiram. Você consumiu uma nova fonte de biomassa, Spinetta Lacertus. Você recebeu uma biomassa. Perfil básico do Spinetta Lacertus desbloqueado. A voz de Gandalf mais uma vez. Que bênção! Percebi que consumindo criaturas de novas espécies, podia adquirir biomassa, além de desbloquear seus perfis. Não sabia como acessar essas informações, mas eram recursos valiosos. Com o corpo cheio e a sensação de dever cumprido, percebi que minha parte traseira estava maior e inchada, resultado de ter armazenado energia. Outra notificação apareceu. Você ganhou uma biomassa. Outra. Isso é ótimo. Minha caça foi realmente proveitosa. Com tudo consumido e ganho, voltei para o ninho. Usei minha habilidade de caminhar pelas paredes e tetos para evitar as criaturas que vagavam em busca de presas. Depois de atravessar com sucesso a caverna, finalmente alcancei meu abrigo. Ali, em segurança, era hora de avaliar minha situação. Status: nome: Anthony. Nível: 2. Poder: 15. Tenacidade: 12. Astúcia: 25. Vontade: 18. HP: 30. MP: 0. Habilidades: escavação, nível 3. Disparo ácido, nível 2. Agarrar, nível 3. Mordida, nível 3. Mutações, olhos mais 1. Espécie: formiga operária filhote, formica. Pontos de habilidade: 1. Biomassa: 2. Incrível! Mesmo com um início difícil, sobrevivi e consegui progredir. Estou muito orgulhoso do que alcancei até agora. Minha próxima tarefa era decidir como usar os recursos adquiridos. Com 2 pontos de biomassa e 1 ponto de habilidade, precisava escolher sabiamente. Decidi usar as biomassas para melhorar meus olhos. Minha visão de formiga era incrivelmente limitada, e melhorar isso seria essencial. Você deseja melhorar em mais 2 seus olhos? Isso vai custar 2 biomassas. Sim, faça isso agora. O processo foi insuportavelmente desconfortável. Uma coceira intensa tomou conta dos meus olhos, me forçando a rolar pelo chão e arranhar as paredes para suportar. Quando finalmente terminou, percebi que minha visão havia melhorado consideravelmente. Ainda não era tão boa quanto a de um humano, mas já era um avanço significativo. Com as biomassas gastas, restava decidir como usar meu ponto de habilidade. Desde o início,
havia uma habilidade em mente: sensor de túnel. Essa habilidade poderia me ajudar a explorar melhor e ampliar meu alcance sem perder o caminho de volta ao ninho. Mesmo sabendo que priorizar habilidades de reconhecimento em vez de combate me deixava mais vulnerável, optei por ela. Minha lógica era clara: sem conhecimento, não poderia encontrar presas adequadas ou evitar inimigos. Você deseja aprender a habilidade sensor de túnel? Isso custará um ponto de habilidade. Sim. A sensação dessa vez foi bem mais agradável, como uma corrente de água morna fluindo pela minha cabeça. Diferente da mutação dos olhos, essa melhoria não causava dor. Agora, com biomassa e pontos de habilidade usados, era hora de descansar. Pela primeira vez, com o estômago cheio e novas habilidades, me senti preparado para enfrentar os desafios desse mundo estranho. Sabia que ainda havia muito a explorar, e meu foco continuaria sendo a sobrevivência e o aprendizado. Amanhã, um novo dia de aventuras me espera. Mas tudo em modo furtivo, é claro. Capítulo 6. Os reinos modernos que se orgulham de sua vitória sobre a ruptura e celebram a ascensão de seus grandes destinos não passam de uma ilusão superficial. Para o Instituto, essas monarquias são apenas sombras de algo que um dia foi muito maior: crianças brincando de construir castelos em ruínas. Ainda mais marcante é o impacto psicológico deixado pela ruptura. O terror profundo que surgiu quando o chão, o alicerce do mundo físico e emocional, se tornou um inimigo, é algo que assombra a humanidade até hoje. Esse medo pode muito bem ser o legado mais duradouro da ruptura, mantendo a raça humana prisioneira de seus próprios pesadelos. Após descansar bem em meu ninho pela primeira vez com o estômago cheio, acordei revigorado e com novas ideias para explorar o mundo hostil que me cercava. A segurança do esconderijo, ainda que relativa, trouxe uma sensação reconfortante. Preciso explorar mais, pensei. Reunir informações, encontrar a próxima presa e entender melhor a situação em que estou. Antes de sair, porém, havia algo que precisava testar. Após consumir os Pineta-Lacertos, o sistema indicou que desbloqueei um perfil básico dessa criatura. Curioso, decidi acessar o perfil para ver o que poderia aprender. Tentei diversas palavras mágicas: desbloquear, acessar perfil, até mesmo um animado Abra-te Sésamo. Finalmente, consegui. Spineta-Lacertos, lagarto espinhoso, seus espinhos são afiados e contêm veneno mutante. Isso é novidade? Esses espinhos pareciam venenosos desde o primeiro momento. Ainda assim, fiquei impressionado. O sistema fornecia informações sobre minhas presas, mesmo que básicas. Se eu consumir mais deles, será que consigo detalhes mais úteis no futuro? Com isso em mente, parti para minha próxima tarefa. Caminhei pelas paredes do meu ninho até chegar à caverna do lago. A cena era familiar: monstros de várias formas e tamanhos se reuniam na borda da água, bebendo em paz. Desta vez, minha visão melhorada captou um detalhe intrigante: a água parecia emitir um brilho mais intenso do que antes, quase como se fosse viva. Por que eu nunca sinto sede? Me perguntei. Desde que renasci neste corpo de formiga, a necessidade de beber nunca me ocorreu. Ainda assim, as outras criaturas estavam atraídas pela água. Algo sobre isso não fazia sentido. Seriam diferenças fisiológicas? Ou havia algo especial naquela poça? Resolvi arriscar e investigar mais de perto. Movendo-me lentamente pelo teto da caverna, desci até o chão. Meu objetivo era simples: chegar à borda da poça e entender o que tornava aquela água tão especial. Minha chegada não passou despercebida. O primeiro a me notar foi um lobo-lagarto, um híbrido peculiar de lobo com cauda reptiliana. Assim que me viu, começou a rosnar, mas, surpreendentemente, recuou. Ele está com medo de mim, pensei. Por outro lado, um grupo de centopeias reagiu de forma completamente diferente. Assim que perceberam minha presença, começaram a sibilar e se contorcer furiosamente. Uma delas se destacou, avançando em minha direção com movimentos ameaçadores, mas não atacou. Se todas elas resolvessem me atacar ao mesmo tempo, eu estaria em apuros. Felizmente, as criaturas pareciam hesitar, mantendo a tensão sem iniciar um confronto. Com cautela,
me aproximei ainda mais da poça. A luz que emanava da água pulsava com uma intensidade que tornava difícil enxergar. Linhas de energia pareciam convergir para o centro do lago, criando um padrão hipnotizante. Essa água parece viva. Então, abaixei minha cabeça e bebi. Imediatamente, uma dor intensa tomou conta de mim. Queima! Isso é ácido clorídrico? O líquido ardia como fogo em minha boca, espalhando calor por todo o meu corpo. Era como se eu estivesse sendo consumido de dentro para fora. A sensação de queimação parecia interminável, mas, curiosamente, não causava nenhum dano físico visível. Essas criaturas estão vindo aqui para beber isso? Por quê? Enquanto a sensação de ardência diminuía, analisei minha condição. Nenhuma mudança no status, nenhuma redução no HP. Estranho. Decidi dar mais um gole, na esperança de entender o que tornava essa água tão especial. Ugh! É tão horrível quanto antes. As criaturas ao meu redor pareciam alheias à minha perplexidade. Algumas se moveram para ocupar o espaço que eu deixei, bebendo calmamente a água brilhante. As centopeias, por outro lado, pareciam zombar de mim, como se rissem de minha reação. Malditas centopeias! Espero que vocês se afoguem nessa água infernal. Voltei para o conforto das sombras, subindo para a segurança do teto da caverna. Meu esconderijo parecia mais aconchegante do que nunca. Enquanto refletia sobre o que havia aprendido, uma coisa era clara: havia algo naquela água que atraía os monstros, mesmo que fosse incrivelmente dolorosa para consumir. Talvez fosse um recurso vital para este mundo, algo essencial para a sobrevivência das criaturas, ou um mistério que ainda precisava desvendar. Por enquanto, é melhor ficar escondido e observar. Não vou a lugar nenhum tão cedo. Encerrando mais um dia de descobertas e perigos, sentia que cada passo me aproximava um pouco mais de entender esse mundo enigmático, mesmo que ainda estivesse longe de decifrar seus segredos.